Olá, sonhadores, como vocês estão? Espero que todos estejam bem. E hoje a gente vai desvendar como estão os pensamentos, sentimentos e próximas ações aí do ser amado de vocês. Vamos lá para a opção 1, perfume de opção 1, perfume de opção 2. Se concentrem, escuta a intuição de vocês e vamos começar para a opção 1. E vamos lá começar para a opção 1, para quem escolheu, como estão os pensamentos e os sentimentos do ser amado. Como está essa pessoa em relação às consulentes? Vamos lá, dona Cigana, sabe suas forças. E caso vocês queiram fazer uma consulta na energia de vocês, é só mandar um alô, mandar um oi, um número que está fixado, tá, gente? Lembrando que eu atendo das 10 às 20 horas. Vamos lá. Gente, aqui, se vocês passaram por um processo com essa pessoa, vamos lá. A gente pode estar falando de você, esteja um pouco chateado com essa pessoa, certo? Então, consulentes vão dizer aqui, Josi, eu tô muito chateada com essa pessoa de algum modo, ela não foi justa, tá? Essa energia pode vir de vocês. E muitos podem dizer assim, olha, eu realmente estou passando por um processo, a gente passou por uma separação, ou a gente está passando por um processo de briga, discussões, né? Porque aqui realmente pode ser que vocês estejam passando por algum processo onde eu sinto que vocês estão muito rancorosas, né? Chateadas aí com o ser amado. E aqui essa pessoa, ou ela pode estar percebendo que vocês estão assim, tá? Ou, de fato, né, isso fala muito mais da energia de vocês. Então, eu vejo vocês realmente passando por um processo de uma certa mágoa, chateação. Pode ser que essa semana realmente não começou muito fácil para vocês, né? Vocês aqui estão sendo representados por uma rainha de paus, então vocês são aquela que realmente é a ferro e fogo, não leva desaforo para casa, certo? E essa pessoa ela pode estar percebendo que vocês estão essa semana um pouco mais esquentadas, um pouco ali chateadas com ele. A gente pode estar falando de consulentes aqui que pode estar até com dificuldade de dormir durante a noite, né? Se vocês estão separados aí, essa pessoa... E o que essa pessoa está sentindo nesse momento? Gente, aqui tá falando de alguém do passado, né? Ou alguém que vocês se afastaram há pouco tempo. Vem uma finalização. 8... de copas e julgamento, 5 de paus, 6 de paus, os enamorados, 9 de ouros, o mundo e o papa. Realmente aqui o negócio, e no fundo do deck a lua. Aqui a gente pode estar falando de casais que estão num processo de separação ou um processo de afastamento, tá? Então aqui realmente, se vocês eram casados, né, com essa pessoa ela pode estar pensando muito a respeito de tudo, né? É alguém que pode estar pensando sobre tudo que vocês passaram, tanto do céu ao inferno, vamos dizer assim, né? Então essa pessoa, ela realmente pode estar... E eu vejo um conflito muito grande, né? A gente pode estar falando de casais aqui que literalmente quebraram o pau ali, discutiram, falaram coisas que magoou, que machucou, porque existe realmente uma energia onde não foi uma separação de boa, né? Não foi uma separação aqui amigável, né? Realmente eu vejo que alguns casais aqui passaram por um término bem complexo aqui. Essa pessoa, ela tá querendo finalizar essa situação, ela tá querendo realmente fechar esse ciclo,
tá? Porém, alguém também que aqui de algum modo pode ser aí um pouco mais rígido dentro das próprias emoções, essa pessoa ela tá de certa forma querendo não criar tantas expectativas, né? É alguém, inclusive, gente, que pode ser aquele homem, né? Geralmente os homens, quando se separam aí das moças, das mulheres, eles têm esse costume de achar que foi um livramento logo de cara, né? Nossa, eu me livrei desse problema. Principalmente se vocês estavam enfrentando aí brigas, discussões, né? Arranca-rabo aí, muita conversa, muita processo realmente ali de muitas cobranças, né? Isso pode estar de algum modo, né? Quem tem filho aqui, quem tem parentes próximos, pode de algum modo estar até afetando a própria família de vocês ou pessoas extremamente próximas de vocês, né? E aqui a pessoa ela pode nesse momento estar pensando assim, cara, olha, é melhor finalizar essa situação, né? Colocar um ponto final, seguir em frente. É um ciclo que assim, ele vê aqui de algum modo que se finalizou, que realmente foi a melhor coisa. Julgamento, a gente vem com 8 de copas. Dentro dessa configuração aqui com o 6 de paus, para mim, é alguém que de algum modo acha que finalizou um ciclo. E é uma pessoa que está nesse momento bem irredutível. Eu não vejo essa pessoa muito aberta para querer aqui fazer as pazes ou querer vocês próximos, tá? De certa forma, houve um conflito nessa separação. Então, essa pessoa, nesse momento, ele está pensando em finalizar o ciclo, né? Seguir em frente. Seguir em frente. É alguém que está determinado a seguir em frente aqui, de fechar o ciclo. E eu vejo vocês mais abatidas que essa pessoa, né? Vocês disseram não, Josi, mas aqui a gente pode falar de pessoas que estão um pouco mais rancorosas, viu? Ah, com certeza, gente. Aqui foi uma finalização muito movida a brigas, discussões. Vem uma preocupação também, que principalmente para quem teve aí um relacionamento de casamento, né? Casamento, união estável. Então, existe uma preocupação também com questões financeiras, certo? Realmente, a gente está falando aqui de situações aqui de pessoas que realmente estiveram passando um processo aí de brigas, de muita chateação dentro do relacionamento. Aí eu sinto muito aquele casal que tentou segurar de tudo que foi forma, né, para tentar estarem juntos, mas a melhor coisa foi realmente cada um ir por si. Então, assim, eu vejo que a consulente feminina está mais rancorosa, está um pouco ali mais, sabe, guardando aquela emoção negativa, se perguntando de muitas coisas. A própria espiritualidade diz que é o momento de vocês também aprenderem a soltar, né, esses sentimentos aqui que não estão tão positivos. E pessoas que vão passar por um processo, já estão passando por um processo que está tirando até o sono, né? Então, vamos lá. Realmente aqui é um processo de transformação muito grande, tá? Vocês estão passando por esse processo. Aqui a gente está falando de relacionamentos ali, casamentos, noivado, união estáveis, tá? Aqui a gente fala sobre algo que teve ali, não é, a gente não tá falando aqui de namoro, né, de namorinho, de fica, de crush, não. Aqui a gente tá falando realmente de um patrimônio, de algo aqui que vocês viveram, que aqui pode estar muito difícil, isso pode estar impactando até aqui nas questões financeiras, né, principalmente se tem bens aí a serem repartidos, separados. Mas a espiritualidade está falando que tudo vai se resolver, tá? Só pede que vocês tenham um pouco mesmo de cuidado com as emoções de vocês, tá bom? É o momento de vocês tirarem o que vocês aprenderam dessa situação e seguir em frente, tá? Cuidado com fofoca, cuidado com conversas aqui de terceiras pessoas, né? Vamos evitar.
Eu vejo que vocês estão preocupados também com questões aqui financeiras, profissionais, mas tudo vai se resolver. Eu vejo vocês conseguindo se estruturar, tá bom? Porém, ainda é um processo que vocês têm que ter muita paciência aqui, tá certo? Olha só. Gente, a gente tá falando aqui de casais que estão separados mesmo. Olha, aqui vem algum tipo de acordo que pode surgir, tá? Essa história realmente, né? Ela vem ali. Pra mim, vem um sentimento muito de sentir que vocês fizeram muito, né? E acabou não saindo como planejado. Aqui eu vejo algum tipo de conversa que vocês podem ter futuramente para resolver questões aqui mais burocráticas. Então, assinatura de papel. Pode ser também que tenha um pouco de dificuldade, tá bom? Talvez a resposta que vocês estão querendo em até 7 dias não saia como esperado. Então, aqui pede para vocês terem um pouco de paciência, principalmente se aqui envolve questões de documentações. Então, pede para vocês terem um pouco de paciência, tá? É um processo ainda onde traz muita dor, gente. É um processo ainda que aqui, de algum modo, vocês estão ligados a essa pessoa e essa pessoa ligada a vocês. Então, a gente pode estar falando de pessoas que estejam enfrentando uma separação extremamente complexa, onde pode se envolver aí não só questões emocionais, mas também questões materiais, tá? Eu ainda vejo vocês aí remoendo certa dor, frustração, tá bom? Porém, a espiritualidade diz que aqui vocês precisam se libertar, tá bom? Para que as coisas realmente possam andar, ok? Olha, a própria espiritualidade está falando que essa dor, ela fica para trás, gente. 3 de espadas e 8 de copas é como se a espiritualidade dissesse assim, olha, essa dor ela vai passar. Vocês estão um pouco mais rancorosas aqui, né? A gente tem uma certa tensão aqui, muito mais da consulente do que do ser amado. E aqui a espiritualidade está falando que isso vai ficar no passado, essa dor, essa frustração. E que aqui tem boas novas, né? Porque a gente vê com a carta 9, que é do buquê, e casamento feliz. Então a espiritualidade está falando que vocês vão conseguir aqui, com certeza, concluir essa dor, né? Esse ciclo doloroso fica para trás. E aqui vem momentos de muita alegria, mas que vocês precisam realmente se libertar. Até porque o 8 de copas fala justamente de alguém que precisa se libertar de uma dor, de uma frustração. Pessoas que estão passando por um processo aqui muito difícil, né? Então, aqui tanto fala assim, se vocês estão passando por um processo onde um ex-companheiro aqui de algum modo é alguém que não é fácil de lidar, vocês podem estar lidando com alguém que não é fácil de lidar, alguém que pode ser um pouco problemático, ou a situação de vocês nesse momento, vocês olham de um jeito negativo, onde vocês sentem que dentro dessa dinâmica vocês saíram muito mais perdendo e o outro lado saiu ganhando. Aqui a espiritualidade já explicou que aqui é preciso que vocês solte. É porque algumas pessoas estão se culpando muito pelo que deu errado, focando muito no passado. Então a gente pode estar falando de pessoas que estão muito presas a esse ciclo de dor, de frustração, de chateação. E a própria espiritualidade está falando que é preciso que vocês solte.
É o momento de vocês finalizar esse ciclo, tá bom? Olha só. A gente pode estar falando realmente aqui pessoas que podem... A gente pode estar falando de grupos de pessoas ali, esteja realmente nesse processo de muito... A gente pode estar falando de medos, a gente pode estar falando também de algumas pessoas que estejam passando por um processo aqui extremamente difíceis com outras pessoas, com outros grupos de pessoas. A gente pode estar falando de familiar aqui, né, de amigos próximos. Eu sinto muito que os amigos aqui meio que não sabem nem que partido tomar, de que lado ficar. Então pede para vocês também terem um pouco de paciência em relação a isso, né? Vocês não chegar e falar, como eu disse anteriormente, cuidado com fofoca, cuidado com disse-me-diz. Porque aqui os próprios amigos ali, eles podem estar numa sinuca de bico, onde não sabe em quem apoiar, em quem confiar, em quem acreditar, ou muitas das vezes não querem se envolver. Então aqui pede para vocês evitarem bater de frente também aqui com parentes, amigos, tá? Falar o que a pessoa fez, que o ser amado fez, o que aconteceu. Aqui é pedido que você tenha muito cuidado de envolver terceiros, né? Conversas fiadas, discussões com pessoas próximas. Que aqui existe um conflito muito grande e a gente fala de conflitos aqui de interesses. E que pede para vocês terem cautela nesse momento, né? Não serem tão impulsivas, tá bom? Para não envolver outras pessoas que não tem nada a ver com a história. Novamente, aqui eu vejo uma pombogira, tá? Para vocês que têm guardiões aí de frente. A gente pode estar falando também de alguém que vocês confiam muito do sexo feminino, pode ser... Perdão, gente. Aqui a gente pode estar falando tanto aqui pra mim, né? No meu ver, aqui pode ser uma entidade que está ajudando vocês aqui a ter vitória diante dessa situação. Então a gente pode estar falando de pessoas intermediárias, de alguém aqui. Pode ser uma mãe, pode ser uma tia, pode ser uma melhor amiga, mas também pode ser uma guardiã que diz que vai trazer vitória em relação a isso. Que é para vocês terem paciência que esse processo ele está prestes a se finalizar, onde traz vitória. Gente, 2 vezes vitória. 6 de paus e carta 36, onde fala que vocês vão ter essa vitória. Terem um pouco mais de paciência, tá? Eu acabei, acho que misturando foi tudo aqui. Ai, ai. Sim. Continuando. Aqui pede para vocês realmente terem coragem, tá? De finalizar esse ciclo, que é necessário que vocês finalizem esse ciclo de dor, de frustração, tá bom? É o momento que vocês precisam finalizar, que vocês precisam parar de remoer, tá bom? Aqui tem pessoas que estão passando por um processo, sim, de ataque espiritual. Ou mesmo aqui a falta do sono, a falta da tranquilidade, né? Porém, aqui a espiritualidade está falando que isso, ela vai se concluir, gente. Isso vai se finalizar. As emoções estão muito abaladas. Pessoas que estão com as emoções aqui extremamente abaladas por conta desse acontecimento. Muita mágoa, muita chateação aqui. Existe um sentimento de muita frustração. Por isso que a espiritualidade está falando que aqui vocês entram em um acordo, as coisas vão se apaziguar, eu vejo a poeira baixando. Aqui eu vejo algum tipo de negociação,
A gente pode estar falando de quitação, de alguma coisa que vocês compraram juntos, ou alguém vai ficar responsável por algo para quitar. Separações de bens aqui também tá favorável. Eu ainda vejo um embaraço em relação a isso, mas eu vejo que as coisas se resolvem, tá? E realmente pede para vocês aqui, na hora que vocês forem resolver essas questões de justiça, tentam não levar questões pessoais, tá bom? Realmente, ó, eu vejo aqui vocês conseguindo entrar em um acordo, olha só, entrar em um acordo e resolver a questão que aqui é mais burocrática. Então, se é uma assinatura de papel, eu vejo vocês conseguindo fazer essa assinatura de papel. Papa, carta 10 e carta 6, onde me fala que aqui algo que pode ser sim resolvido aqui, cartório, questões judiciais, questões de justiça, eu vejo sendo resolvido e vocês conseguem resolver, tá bom? Então não vai ficar nenhum tipo de pendência. Tudo será resolvido da melhor forma. O que mais deixa a desejar é justamente as emoções aqui. Então pede para vocês terem um pouco de cautela. Vamos para a segunda opção. Vamos lá para a segunda opção, para quem se conectou com o perfume 2. Vamos lá. Como estão os pensamentos e como ficará, né, os pensamentos, sentimentos e próximas atitudes aí do ser amado, o que acontecerá dentro dessa relação. Vamos lá, espero que você se conecte. Se caso não conectar, gente, não ressoar, bom que vocês façam uma consulta particular, tá bom? Olha, vocês estão lidando com uma pessoa um pouco mais durona, né? A gente pode estar falando de alguém mais durão aqui, mas não vejo como algo ruim. Eu vejo alguém que talvez aqui vai querer se direcionar até vocês, mas precisa ainda ver todos os prós e os contras. Tá? É alguém que está aqui, de certa forma, pesando na balança. Quais os passos que vai dar, né? É alguém que está estudando a situação de vocês. Bom, aqui a gente pode estar falando de um início, né? De alguém que talvez ele... 4 de pau, gente. Alguém que talvez está querendo se aproximar de vocês aqui de algum modo, mas essa pessoa ela pode estar um pouquinho aí... Eu não digo defensiva, mas é alguém que de algum modo observa vocês. Tá bom? Essa pessoa, ela pode, assim, é alguém que tá tentando não deixar as emoções aqui falar mais alto, né? Então, a gente pode estar falando de alguém que tá deixando aqui as emoções não falar mais alto. Então, alguém que pode estar observando vocês. É alguém que tá um pouco parado, tá? Essa pessoa aqui, se é um crush... né? A gente pode estar falando de alguém que está observando a situação de vocês, tá bom? A gente pode estar falando de outra situação também. A gente pode estar falando de uma situação que já passou na vida de vocês e alguém, um ex de vocês que observa vocês aqui, tá bom? Essa pessoa, ela vai querer... É alguém que fica muito, eu vou ou não vou, né? O que eu vou dizer, o que eu vou contar, né? O que eu vou dizer para essa pessoa, como eu vou chegar. Então, alguém que está estudando como vai chegar até vocês, tá? Essa pessoa aqui, eu vejo que fica um pouco mais na defensiva. E a gente vem com um imperador, que é alguém aqui que vem com um certo... uma certa novidade, uma certa vontade de querer vir até vocês. Também é alguém que observa. Então, eu vejo alguém do passado observando vocês e eu vejo alguém novo que está querendo se aproximar. Então, a espiritualidade está falando, 2 de ouros aqui, ele vem como uma decisão que vocês têm que tomar. Ou pelo novo ou pelo velho. Só que o velho, de certa forma, é alguém que está um pouco ainda na defensiva.
Já o outro está vendo como uma oportunidade de se aproximar, tá bom? E elas, como é que elas estão nesse momento? Dentro dessa situação. Vocês estão com medo, é? Gente, a espiritualidade está falando para vocês se abrirem. A gente pode estar falando de pessoas que estão aqui muito tempo sozinhas, com dúvida, com medo de se jogar para o novo. Aqui é o momento de vocês usarem a racionalidade de vocês, deixar de medo, né? Deixar dessa coisa. A gente está falando de pessoas aqui que estão naquela indecisão de eu ainda vou querer alguém na vida ou eu vou ficar sozinha. Olha só. 9 de espadas. Então são pessoas aqui que estão naquela, eu vou, eu fico, eu vou, eu fico, eu quero, eu não quero. Pode ser alguém aqui que esteja, sabe? Ah, eu quero alguém. Aí de repente, ah, não quero mais ninguém. Não, gente, vocês têm que escolher. A espiritualidade trazendo oportunidades novas para vocês, mas que vocês precisam aqui se desfazer de certas crenças limitantes, de certos medos, de certos traumas. Né? Vocês têm muito medo de se machucarem novamente, vocês têm muito medo de se jogarem para o novo. E aqui acaba que vocês não saem do lugar, gente. Eremita e 7 de paus. Aí vocês ficam ali, né? Paradas, deixando as oportunidades novas passando, tá? Se vocês querem um novo, vem uma nova pessoa. Se vocês querem reconciliar com o passado, requer um pouco mais de paciência, tá? Mas é alguém que ainda, de algum modo, está ou sentindo vocês na defensiva ou estar na defensiva, ok? Vamos lá, o que mais vamos seguir? Então aqui vem uma nova oportunidade para vocês. Aqui é preciso que vocês equilibrem justamente as emoções, né? E no momento de ser racional, ser irracional. Racionalidade para aqui tomar uma decisão. E deixar as emoções aqui, falar quando tiver que falar. Né? Deixar elas aqui, usar as emoções no momento certo. Olha só. São pessoas que estão tentando aqui. Gente, vocês são muito... São pessoas que estão querendo se isolar de pessoas, se isolar do mundo, né? Você pode estar num processo aí muito difícil, de indecisão mesmo, se vocês ainda querem ou não querem. Eu vejo pessoas aqui passando por muitas confusões. Né? Aqui também a gente pode estar falando de, olha, vamos lá. Aqui vocês se importam muito com o que os outros pensam, ou vou falar de vocês. Gente, vamos lá. Aqui é preciso que vocês parem com isso. Tá? Que fulano vai dizer, vai deixar de falar. Deixa fulano cicrano falar, tá bom? Fulano cicrano não paga as contas de vocês, tá certo? Aqui também eu vejo vocês querendo se conectar mais com a espiritualidade. E aqui fala, continue se conectando mais com a espiritualidade, porque tem pessoas aqui que estão muito confusas. Realmente estão muito confusas, estão passando por um processo. Hoje está escolhendo a solidão mesmo. Aqui eu não estou falando de solitude, gente. A gente está falando de solidão mesmo. Pessoas que estão querendo se isolar do mundo, das pessoas, por conta de muita inveja, por conta de muitas pessoas falsas. Mas aqui a espiritualidade diz que isso está sendo cortada, né? Toda dúvida, pessoas também mal intencionadas estão sendo cortadas aqui da vida de vocês, justamente para dar espaço para pessoas muito mais bacanas a entrar em contato com vocês. Eu não vou mentir, aqui eu vejo encontros mais casuais, né, babado, eu vejo situações que são um pouco mais passageiras, mas que vai ter oportunidade aqui de você se encontrar com alguém, de passar ali um momento com alguém. Eu aqui no meu ver tem pessoas do passado que aqui não é confiável, que realmente vocês precisam ali se libertar. Pode ser de um relacionamento? Pode ser de uma amizade? Pode. Evitem também falar muito da vida de vocês, tá bom? Aqui pede para vocês guardarem mais segredos. Eu vejo uma proteção aqui também. Onde vem cortando aqui muita tristeza, muita melancolia. Vocês estão muito
realmente muito aqui se sentindo muito solitárias, muito sozinhas, né? Não compreendidas. E a espiritualidade está falando que isso vai se encerrar. Ah, vamos lá. Tentar tirar direitinho aqui. Então, a gente pode estar falando aqui, tá? De uma nova oportunidade que chega para vocês. Pode ser uma oportunidade, sim, de trabalho, tá? Uma ideia ou uma nova oportunidade, mas aqui pede justamente para vocês saberem se comunicar mais. Aqui é preciso que trabalhe mais a comunicação, tá? Vocês precisam se comunicar mais. Aqui a gente pode estar falando com pessoas que estão desempregadas, eu vejo uma nova oportunidade de trabalho, porém o medo de dar passos é muito grande. Então a gente está lidando com pessoas aqui que são bem medrosas, né? Ou que têm medo de perder. Então a espiritualidade está falando, vai surgir novas oportunidades, mas vocês têm que se abrir, gente. Tem que se abrir aqui. Algumas pessoas estão passando por um processo um pouco aqui, problemas com ansiedade, né, com depressão. Mas aqui a espiritualidade está falando que vocês não estão sozinhas. Vocês não estão sozinhas aqui. A gente realmente vê uma proteção muito grande. Pede para vocês fazerem mais meditações, mais orações, tá? Para vencer realmente. Gente, se tá muito difícil, procura ajuda terapêutica, né? Um terapeuta. Aqui procura espiritualidade de algum modo para ajudar vocês, tá bom? Mas procure também ajuda médica, tá bom? Tem pessoas aqui que estão passando por um processo um pouco delicado nas questões das emoções. Eu vejo vocês saindo desse casulo porque muito tempo vocês se colocaram, né? Por muito medo de decepção, por muito medo de serem decepcionadas novamente. E eu vejo vocês se libertando. Aqui tem uma libertação para o novo. Então aqui eu não vou me surpreender se vocês mudarem de casa, se vocês conseguirem mudar de casa, de viajar, ir para algum lugar, conhecer um lugar novo, ou aqui mesmo, ir para outro estado, outro país. Eu vejo pessoas aqui tem caminho para ir para outro estado, para outro país, ou morar em outra cidade. Tem algumas pessoas que estão aguardando, né, a vinda de alguém do passado, de alguém que de algum modo, né, a gente pode estar falando dessa pessoa do passado aqui, que de algum modo aqui é alguém que vocês ainda esperam. Então a gente pode estar falando de pessoas ainda que estão presas a uma ideia, a uma pessoa, que aqui vocês estão longe, porque aqui fala de pessoas que estão longe. A gente pode estar falando de alguém também que observa muito vocês. E alguém que lembra muito de vocês durante a noite. Inclusive, é alguém que pode, inclusive, passar bem na porta de vocês. Se vocês moram, de repente, no mesmo bairro, né? Mesma cidade. Então aqui realmente vem uma finalização, vem uma transformação muito grande, né? A gente vê aqui que existe dois polos, onde é como se uma parte de vocês quisessem seguir em frente, né? Seguir em frente, se transformar, se reinventar. O Cavaleiro de Paus é muito isso. Já o eremita é aquele que gosta de se isolar, que gosta de ficar. Então eu vejo vocês muito brigando. Uma hora eu quero ficar muito sozinha, outra hora eu quero me mostrar para o mundo, para as pessoas. Então eu vejo que isso vai ter uma transformação em relação a isso. Então se vocês estavam muito tempo nesse casulo,
Eu vejo isso sendo transformado, vocês criando coragem aqui de seguir em frente. Muita dúvida, muito apego. A gente está falando com pessoas aqui que tem muito apego, né, a uma ideia, a uma mentalidade ultrapassada. A gente pode estar falando de alguém que pode ter muitas dúvidas, né? Um certo receio de perder o que já é garantido. Segundo vocês, acho que já é garantir o que vocês têm. Então, perdendo isso, essa garantia, de certa forma aqui é algo ruim para vocês. Mas é por apego aqui, é puro medo, né, de fazer uma escolha errada. E o que a espiritualidade está falando? Usem artimanhas, sabedoria, estratégia. Estude bem o caminho que vocês vão seguir. Porque os caminhos estão abertos. Os caminhos estão abertos aqui para vocês. Tá? Porém, as dúvidas de vocês estão fazendo vocês se sabotarem, de não seguir em frente. Por conta justamente do medo. Do medo de arriscar. Do medo de fazer uma escolha errada. E a espiritualidade está falando. Usem a estratégia de vocês para vocês fazerem uma boa escolha aqui, ok? Olha, justamente isso. Aqui pede para vocês serem mais racionais. Sejam mais racionais aqui, para justamente vocês saírem desse conflito. É como se aqui tivesse consulentes que se colocam em um estado, a gente pode estar falando da vida como um todo, mas a gente pode estar falando da vida amorosa também. Pessoas que se colocam ali não acessível para outros. Como as pessoas te veem muito séria, te veem aqui com certo até medo. Então por isso que eu vejo muitas pessoas que te observam de longe, mas podem ter medo ali de te procurar, de querer saber de você. Justamente porque vocês não dão espaço. Então aqui pede justamente para vocês saírem dessa defensiva, dessa dúvida e dar o primeiro passo, estarem abertos para novidades aqui, tá bom? Porque os caminhos não estão fechados. Olha, aqui essa novidade que eu disse que chega para vocês, tá? A gente tem algumas consulentes aqui, vai dizer, Josi, eu estou esperando o meu ex de 1900 e bolinha. Eu ainda tenho apego, ainda gosto, tenho medo, ou talvez eu esteja amarrada a uma ideia de que aquela pessoa lá de 1900 e bolinha me machucou e as outras demais também. A espiritualidade está falando que tem uma pessoa, aqui está falando de um casal, tá? Imperador e imperatriz. A gente está falando de um casal aqui que eu vou ser sincera com vocês, gente. Aqui eu vejo uma conexão ali, babado mesmo. Vai pegar fogo. Aqui tem muita conexão sexual, né? Tem muito romantismo, tem muito babado, tem muita coisa. Essa pessoa aqui, ela traz uma sorte pra vocês também, tá? A energia um do outro aqui vai ser uma energia que vocês vão trocar aqui, que pode ser muito boa para os dois, tá? A gente pode estar falando de outra parcela aqui, alguém que vocês estejam aí se envolvendo, que pode ser comprometido e que a espiritualidade pede para vocês ficarem de olho, tá bom? De não se envolver com pessoas comprometidas, porque tem uma grande chance de ser descoberto. Então pede para vocês terem uma cautela também, tá bom? Então, quando chegar alguém aí, vê se essa pessoa não é comprometida, se a pessoa não tem rabo preso, para vocês não se meterem aí. Vocês são muito inteligentes aqui, a gente tá falando com mulheres muito inteligentes. E aqui a espiritualidade vem trazendo uma justiça, realmente vem finalizando um ciclo de muitos altos e baixos, de pessoas que de algum modo aqui tiveram muita dificuldade, né? De sair desse anonimato, de sair realmente do casulo, né, e se colocar à frente, né. Muitas pessoas que têm muita dificuldade aqui de se abrir,
E eu vejo que isso fica para trás. Tá? Aqui também a gente vai falando de justiça, ou de uma ancestralidade. Aqui a gente pode estar falando de uma ancestralidade, que vem trazendo uma justiça na vida amorosa de vocês, na vida das oportunidades. Eu vejo muitas pessoas resolvendo também questões aqui judiciais, principalmente pessoas que estavam muito tempo lutando, né, na justiça, ou a justiça dos homens, ou a justiça aqui divina. Eu vejo vocês vencendo isso. Se é uma tristeza, uma depressão, se é o medo de ficar sozinho, se é o medo de não serem amados, isso se finaliza. A espiritualidade vem trazendo um novo início para vocês. Eu olhei muitas pessoas aqui sorrindo mesmo, sabe? Chorando de emoção. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. E até a próxima.